Ok, pessoal. Obrigado, Júlia. Então, iniciamos mais um sarau contemporâneo, o quinto de 2024. Mais uma parceria, então, esse sarau com o projeto Meninas nas Ciências, né, representado aqui pela professora Caroline. Agradecemos desde já a participação de todos. O sarau, ele é um projeto que ele iniciou em 2019, né, de uma forma presencial. Até então, a gente realizava apenas atividades no campus Itaqui da Unipampa e, eventualmente, em algumas escolas, enfim, conforme a necessidade ou disponibilidade. Mas, com a pandemia de 2020, né, surgiu essa possibilidade de a gente também trabalhar com o sarau numa experiência remota. E hoje, né, em 2024, a gente mantém ainda o projeto, porém com esse caráter híbrido. Ainda estão acontecendo encontros presenciais, no momento ainda na Unipampa, eventualmente vamos trazer também aqui para o UFSM, mas no momento apenas presencial na Unipampa e alguns eventos híbridos, né, como acontece, alguns eventos online, perdão, como acontece hoje. Então, hoje estaremos recebendo a doutora Natália Salome Moller, que foi minha colega de mestrado. É uma honra tê-la aqui. Eu acho que sempre valorizo isso, acho que é importante a gente valorizar o trabalho, né, e as vitórias, né, porque ela vai comentar daqui a pouco que ela foi vencedora do Prêmio L'Oréal da Unesco de Mulheres na Ciência. Então, é importante que a gente valorize, né, as nossas conquistas, mas também as das pessoas que a gente tem um carinho especial. Então, agradeço muito a participação da Natália. Não vou me arriscar em, em falar um pouco sobre ela, vou deixar para ela se apresentar. Mas é isso. Eu não sei se Caroline quer comentar alguma coisa. Eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar presente aqui, né, e como coordenadora do projeto Meninas na Ciência, acho que a Natália é um excelente exemplo, né, porque a gente sabe que, principalmente na área das exatas, né, a gente tem essa dificuldade em meninas ingressarem nessa área e, além disso, meninas continuarem, né, fazerem mestrado, fazerem doutorado, que ainda tem bastante preconceito, tem o machismo estrutural, além disso, né, a gente tem a questão também racial e tudo mais, tá? Então, eu acho que o projeto Minas na Ciência também, a gente tenta fazer algumas atividades nas escolas aqui do município de Itaqui, e sempre estimulando isso, né, que a mulher pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, estudar o que ela quiser, tá? Então, acho que a Natália é um ótimo exemplo, e muito obrigada, né, pela parceria. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada, Leonel, pelo convite. Fiquei muito feliz de você ter me convidado. E hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar contar da minha história e da minha trajetória. Eu fiz praticamente um zigue-zague acadêmico, eu demorei para achar minha área de pesquisa. Quando eu encontrei, foi difícil de me estabelecer nela. E eu vou contar aqui, deixa eu compartilhar aqui uns slides, vou mostrar umas fotos também de toda essa trajetória para vocês. E fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, qualquer pergunta e tal, tá bom? Opa, estou tentando compartilhar aqui, mas eu estou fazendo tudo errado. Tá, então vocês estão vendo a minha tela? Agora sim, está entrando. Tá. Estamos vendo, Natália. Então tá bom. Bom, então, como hoje eu faço pós-doutorado na Academia Eslovaca de Ciências, já estou morando na Eslováquia desde 2021, né, e vou contar como eu cheguei até aqui. Hoje a minha especialidade, a especialidade onde eu faço, a área de pesquisa onde eu faço, na interface entre a física quântica e a teoria da relatividade geral do Einstein. Eu não vou entrar tão em detalhes, né, no que é a física, mas eu vou mencionar algumas coisas para contextualizar junto da minha história o que são, né, o que eu trabalho, o que eu estou buscando. E para começar com isso, eu vou chegar da minha infância, que foi minha infância que eu vivi no mundo da fantasia. Então, assim, eu vivia no mundo dos desenhos animados, dos videogames, dos livros.
apesar de ser uma pessoa muito social e tal, né, a minha mente, né, isso era muito importante para mim, porque eu achava o mundo real muito chato, eu achava muito entediante. O tédio foi uma coisa que me acompanhou muito na minha adolescência, principalmente. E me refugiar nessa, né, na fantasia, no lúdico, era uma coisa muito forte para mim. E só que, é claro, né, vão passando os anos, essa questão das histórias e tal, elas vão perdendo um pouco a força do que quando você era criança, né? E nesse meio tempo, na escola mesmo, eu aprendi sobre o modelo atômico nas aulas de química, e aquilo ali me fascinou. Então, a gente aprende o modelo de Dalton, que os átomos seriam bolinhas esféricas. Tem o modelo de Thomson, onde a gente aprende sobre os elétrons, de Rutherford-Bohr, onde a gente aprende sobre o núcleo e também sobre a estrutura do núcleo do átomo e a estrutura da distribuição dos elétrons, até Schrödinger, que é na física quântica, que aí a gente só aprende na universidade, né? Então, a gente aprende esses 4 primeiros, pelo menos foi o que eu aprendi na escola. E aquilo ali me fascinou de uma forma, porque os métodos que se usavam. Então, todo aquele tédio da minha adolescência se foi. Eu queria estudar mais, eu queria saber mais, eu queria aprender mais. E eu achava que eu queria fazer química, porque eu aprendi modelo atômico numa aula de química, mas modelo atômico é física. E aí, o meu professor de física, vendo todo o meu interesse, me indicou para ler um livro, que é O Universo de uma Casca de Nós, do Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele é bem famoso, ele tem um filme sobre ele, que é A Teoria de Tudo. Ele já faleceu, né? Acho que foi em 2018, e ele tinha uma doença muito séria, que a sigla é ELA, que vai causando a perda dos movimentos, né? Você vai se degradando ao longo do tempo, é uma doença bem complicada. Então, por isso ele ficava nessa cadeira de rodas. E, bom, e aí é uma inspiração, né? Porque o cara, numa condição dessa, fez feitos incríveis na física e ainda escreveu livros de divulgação científica incríveis também, que no caso aqui foi O Universo numa Casca de Nós, que eu li. Teve outros também. E abrindo o livro, a gente aprende, logo de começo, a teoria do Einstein, a teoria da relatividade geral do Einstein, em que ele vai explicar por que o espaço-tempo é curvo e de onde que surgiu isso, sabe? E a grande sacada do Einstein foi entender que uma pessoa que está no elevador que está caindo sente a mesma coisa que uma pessoa que está num foguete no espaço sideral. Isto é, quando a gente está numa montanha-russa, a gente sente aquele frio na barriga, é o mesmo sentimento que um astronauta que está em órbita vai sentir. E a partir dessa, que é o chamado princípio da equivalência, ele criou a teoria da relatividade geral. E o livro começa aí, né, na relatividade geral do Einstein, mas aí vai para a teoria de cordas, que é o que vai juntar gravitação com relatividade, fala sobre viagem no tempo, que seria ilustrado por esse trenzinho aqui, né, dando uma volta, que seria a linha do tempo e tá voltando, ou fala da propagação de ondas na física quântica, e coloca as equações, né, nesses quadros que a gente vê geralmente nas fotos dos cientistas do século passado, escrever nesses quadros de giz. E aí uma das grandes tristezas da minha vida foi que na universidade o quadro era assim. Então eu fiquei muito triste de escrever num quadro que não era o de giz chique igual do Einstein, mas enfim, é melhor para a mão, né, para não sei se é que é a mão. Mas enfim, voltando aqui para o Universo numa Casca de Nós, eu me apaixonei por esse livro, eu falei, eu quero aprender isso. Eu tinha aprendido um pouquinho disso no livro da escola, tinha uma página do livro que era um adendo sobre essas questões, e eu fiquei assim, eu tenho que aprender tudo em detalhe. Eu quero aprender essas equações todas eu quero aprender esse livro inteiro aí, eu quero trabalhar nesse livro para sempre. Eu acho que eu cheguei hoje na metade do livro, tá? Depois de quase 20 anos aí na física. E realmente, assim, é uma coisa incrível. E aí, decidi fazer o curso de física e, graças a, né, ao suporte familiar que eu tive, né, também, assim, aliás, deixa eu falar antes de eu falar da universidade.
Esqueci que eu ia falar esse pedaço antes. E aí, bom, vou falar aqui do filme Interestelar. Vocês já viram esse filme? Se vocês não tiverem visto esse filme, eu vou dar só um pouquinho de spoiler, mas já peguei para ver aí no fim de semana. É um filme que já tem 10 anos, já estava na hora de ver. E é o seguinte, esse filme acontece no inicinho dele, o personagem principal, o Cooper, ele tem uma filhinha pequena, ela é uma criança no início do filme. E aí, ele é convidado para fazer uma viagem espacial, para poder encontrar outro planeta, porque a Terra vai acabar por causa de mudanças climáticas. Não recomendo essa solução para salvar as mudanças climáticas, não tem muitos planetas por aí para a gente habitar. Vamos cuidar da Terra mesmo. Mas é a história do filme, e o Cooper ele vai para uma viagem espacial, procurar aí outros planetas, e nesse meio tempo, a filha dele cresce, ela também vira uma física teórica, mas ela tem um quadro legal, que eu não tenho. E quando o Cooper consegue finalmente voltar da viagem espacial e rever a filha dele, ela já está idosa. Mas para ele só passou 2 anos, enquanto para ela passou a vida inteira. E como isso, né, que para uma pessoa pode ter passado a vida inteira e para uma pessoa passou só 2 anos, né? Isso seria ficção científica, né? Isso parece tão lá naquele mundo da fantasia, dos desenhos e dos livros, né? Bom, de certa forma uma ficção científica pela questão da, né, um ser humano não conseguiria fazer a viagem espacial que o Cooper faz, o nosso corpo não sobreviveria. Tem muitos elementos no filme que são, sim, ficção espacial, ficção científica, mas essa questão do tempo passar diferente para as pessoas é uma coisa que é real. E ela acontece, por exemplo, com os GPS nos satélites. Então, a gente tem vários satélites orbitando a Terra, né? Eles estão alguns muito distantes, e o tempo para eles passa um pouquinho diferente. E os relógios que existem dentro desses satélites são muito precisos, e eles conseguem detectar essa pequena diferença. E essa pequena diferença faz total efeito numa tecnologia que a gente usa todos os dias, que são o sistema, os mapas, né, no nosso telefone. Os aplicativos de mapeamento no nosso telefone, eles conseguem nos dizer onde nós estamos só porque a gente consegue levar em conta esse efeito aqui, que é muito pequenininho, é de microsegundos, mas causaria um problema de quilômetros aqui no seu celular. Então, isso aqui é um exemplo de, né, uma coisa que estaria lá no mundo da imaginação, mas ela se torna real, ela ganha um corpo mesmo, sabe? E, enfim, né, eu queria estudar isso aí, eu queria aprender isso aí. Claro que na época eu não vi o filme Interestelar, ele tem 10 anos, eu sou com 35, então quando eu estava na escola não existia esse filme, mas eu aprendi essas coisas com outros meios, né? Nos livros e de outras formas. Bom, e aí decidi que eu queria fazer física, que eu queria aprender essas coisas e consegui passar na UFMG. E aqui vale, né, colocar um ponto de que todos nós que fazemos universidade, por mais assim que a gente possa ter tido problemas na família, algum problema financeiro ou outro, que não seja rico, né, que seja de uma classe média, a gente tem no horizonte, né? Quem tem no horizonte que vai fazer uma universidade é privilegiado, sim, sabe? Então, a gente não precisa de ter vergonha de assumir que teve, sim, o privilégio de poder fazer uma universidade, porque e a gente trabalhar para que esse privilégio atinja mais pessoas e deixe de ser um privilégio, que todo mundo possa ter no horizonte fazer uma universidade, né? Então, consegui entrar aí na UFMG, esse aqui é o campo, o prédio do Instituto de Ciências Exatas. Eu gosto desse prédio especialmente à noite, porque ele tem essas luzes douradas e esses efeitos, eu acho muito bonito. E, enfim, foi uma época muito, muito boa na minha vida, foi uma graduação tranquila. Essas que são as mulheres que eram da minha sala, ficou faltando uma nesse churrasco, eu não consegui abrir o olho para a foto. E aqui eu queria, assim, lembrar que, assim, sabe, a gente não ser, né, as mulheres na ciência, a gente não precisa ser amiga de todas as mulheres, né? Mas nós precisamos ser boas colegas de todas as mulheres. Então, assim, graças a Deus eu me dei bem com todo mundo na minha sala, mas mesmo que a gente não fique, né, tipo assim, amiga próxima e tal, gosta mais de outras pessoas, não tem tanto interesse em comum,
é interessante a gente sempre manter uma parceria no sentido, fulana de tal, eu vi uma vaga ali no negócio que você gosta, sabe? A gente não precisa de ter amizade, ter intimidade com todo mundo. O feminismo é mais sobre, né, a gente crescer como comunidade e se apoiar, né? Então, foi bem bacana, assim, ter tido essas colegas. Éramos 50 pessoas. Aqui está uma foto da minha turma no início da graduação. E uma das coisas que, enfim, foi bem tranquilo, assim, essa parte da minha graduação, mas teve uma coisa que aconteceu comigo que eu não gostava de quântica no começo. Esse foi o primeiro livro que eu estudei em quântica, e quando eu li esse livro, quando eu aprendi, geralmente é o livro que se usa, que tem uma abordagem histórica, gente, eu odiei física quântica, eu achei chatérrimo, eu achei nada a ver, tipo assim. E engraçado que há 2 anos atrás eu reli esse livro, eu tive que estudar umas coisas que eu peguei para reler esse livro, e depois de de ter muito mais experiência, eu amei esse livro. Então, para a gente ver como que o olhar ao longo do tempo ele pode mudar, porque aí eu entendi o que estava falando, sabe? Eu entendi o que estava sendo feito nesse livro, mas realmente para uma primeira leitura não foi a leitura mais prazerosa. E quântica, para mim, era um problema tão grande que, assim, eu não aprendi na graduação. Aí eu tenho essa foto aqui, que a gente está numa sala de estudos e a gente está tentando resolver um exercício da prova de quântica, já era mais a introdução, já era a quântica nível mais avançado. A minha cara de que não está entendendo nada, gente, eu sei lá como é que eu fiz esse exercício, eu fui aprovada, mas eu não aprendi nada, sabe? E eu fiquei assim, um pouco, poxa, eu achava que eu queria trabalhar naquela coisa de teoria de cordas, né? Mas ela é uma continuação da quântica, a teoria de cordas. Como é que eu vou trabalhar com isso se eu não gosto nem de quântica, né? Estranho. Então já começou a surgir umas dúvidas assim para mim. E nesse meio tempo, um outro interesse que não havia surgido no ensino médio, mas durante a graduação surgiu, que foi o interesse na matemática. E os infinitos para matemática, para mim, foram as coisas mais interessantes. Porque vocês sabiam que existem vários tamanhos de infinito? E isso, né, a gente está muito acostumado com falar de um amor infinito, colocar uma poesia no infinito e tal. Mas na matemática, o infinito é uma coisa precisa. A gente tem uma definição muito rigorosa do que é um infinito e como comparar, sabe? Então, isso é muito mágico. E aqui isso é uma foto de uma imagem que é um fractal, que é uma imagem que se repete infinitamente. Olha lá, eu acho ela bonita. Coloquei ela para enfeitar esse momento desse slide. E aí eu fui me interessando por matemática ao longo da graduação e decidi que eu queria fazer mestrado em matemática. Sei lá, queria aprender matemática mais a fundo, queria entender essas coisas. E lá fui eu fazer mestrado em matemática, que foi quando conheci aqui o Leonel e a Daiane também. Então, foi faltando um William aqui, um outro amigo nosso na foto, que eu não achei uma foto com ele. E aqui também tem um churrasco. Eu, o Leonel, eu de cabelo liso aqui, a Daiane. E, enfim, fiz bastantes amigos durante o mestrado e o tema do meu mestrado foi geometria riemanniana. E a razão para eu ter escolhido essa matéria foi o seguinte: geometria riemanniana é a base da relatividade geral do Einstein. Então eu falei, tá, eu não sei direito se eu quero fazer pesquisa em geometria riemanniana, mas eu vou estudar esse tópico, porque no mínimo vai me servir como base para poder aprender lá a relatividade geral direitinho do Einstein, né? E aprender os espaços curvos e tal. E dito e feito, né? Para isso tem me servido bastante. E aconteceu o seguinte: durante o meu mestrado, eu gostei muito das matérias que eu fiz, eu gostei muito de tudo que eu aprendi, mas aquela certeza que eu tinha lá com 15 anos, né? Eu fui uma pessoa que eu tive sorte de saber qual curso que eu ia fazer desde os 15 anos de idade. Poxa, isso é muita sorte, né? Não é para todo mundo assim. Muita gente na física, muitos cientistas super bem-sucedidos não foi assim, tá? Então isso aí não é uma necessidade. Eu tive essa sorte. Mas eu cheguei no mestrado
essa certeza eu já não tinha mais, porque eu adorei aprender tudo isso, mas eu não sabia mais o que eu queria fazer, eu não queria fazer mais pesquisa em matemática, eu só queria aprender mesmo matemática, sabe? Eu não tinha curiosidade em fazer pesquisa, eu não tinha aquela vontade de aprender e explorar mais. Estava satisfeita com aquilo, e eu não sabia mais o que eu fazia da vida. Então, eu tive também muita sorte de ser uma época que o Brasil estava numa época boa para quem fazia pesquisa e para professor. Eu consegui ter empregos bons para poder lecionar e tal. Mas foi uma época muito difícil também para mim, que eu cheguei até a beirar uma depressão, sabe? Porque eu não sabia mais o que eu queria. E todo aquele amor e toda aquela paixão que eu tinha, eu não sabia cadê. Então, foi um momento que eu estava tão feliz de ter feito mestrado e aprendido tudo aquilo, mas eu estava tão triste que eu não sabia mais para onde que eu ia. Então, foi um momento que eu fiquei muito perdida e tal. E o negócio que eu estava era cansada, porque deu 3 meses, eu voltei a querer estudar, sabe? Depois de 3 meses que eu terminei o mestrado, parei de pensar em tudo, já voltei com tudo querendo estudar. E aí eu voltei com o meu interesse pela física e com um olhar diferente para a física quântica. E aí, um negócio que se chama desigualdades de Bell reacenderam o meu interesse na quântica, que eu não gostava na graduação. Eu falei, não, mas agora eu vou aprender quântica. Chega de palhaçada. Agora eu quero aprender esse negócio, pelo menos saber o que é isso. Porque a forma que a gente aprende o que é estranho da quântica nas desigualdades de Bell é diferente da forma histórica. Então, não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque é meio complicado de explicar rapidamente, né? Mas só para dar uma palhinha, é basicamente o seguinte, as desigualdades de Bell. Vamos supor que eu considero que eu tenho 2 elétrons aqui dentro dessa caixinha. Eu vou mandar um elétron para uma menininha e um elétron para outro elétron para um menininho. Vamos chamar ele de Alice, vamos chamar a menina de Alice e o menino de Bob. A Alice e o Bob, eles vão fazer medições e vão ver alguma estatística entre esses 2 elétrons, tá? Vamos supor que a interação entre esses 2 elétrons é uma coisa muito complicada, mas ainda assim, vamos supor aqui nessa figura de cima, que mesmo sendo uma coisa muito complicada, ainda são bolinhas, tá? Então, é alguma coisa que é um bichinho clássico. O que Alice e Bob vão ver aqui nesse caso, em que são bolinhas de verdade, vai ser completamente diferente daqui de baixo, no caso dos elétrons. Então, o que as desigualdades de Bell mostram é de uma forma muito simples, que, né, fazendo muitas poucas hipóteses, que essa situação não pode nunca ser simulada por essa de cima, mostrando que a quântica é uma coisa muito além do que a gente imagina, do que a gente entende, tá? Só falando da estatística, sem falar realmente de um modelo físico, só falando da estatística de coisas que eu vou receber aqui, a quântica vai muito além de uma física clássica. E essas desigualdades de Bell, ela teve um prêmio Nobel, que foi por causa dele, de 3 pesquisadores que fizeram experimentos, né, para poder verificar realmente isso. E, bom, qual que era o meu plano? Eu queria fazer o meu doutorado em alguma coisa na linha das desigualdades de Bell, tá bom? Porque eu tinha gostado daquilo e tinha outras coisas, né, que iam na mesma linha de raciocínio. Eu tinha achado bem formulado matematicamente, eu tinha achado simples, eu tinha achado claro e eu tinha achado interessante. Mas o que eu fiz? Eu fiz outra coisa. Não rolou de fazer o doutorado na linha que eu queria. A primeira coisa que eu fiz no meu doutorado foi bastante festa. Então, aqui eu tenho a foto de uma amiga minha, Daniele, e que foi um dos presentes que o doutorado me trouxe, uma pesquisadora excelente. E muitas das nossas conversas, né, eram sobre a amizade feminina e como que a gente se fortalece junto, ambas tínhamos muita insegurança e tal, e eu achava ela incrível, ela me achava incrível, mas cada uma, né, morria de medo de tudo. Então, e aí aqui são os gabinetes de doutorado, a gente se fortalecia, né, nisso, e aí
toda quinta-feira, geralmente, a gente fazia alguma festinha, alguma coisa, se era aniversário de alguém e tal, né? A gente trabalhava pesado ao longo da semana, mas chegava uma quinta, a gente sempre tinha alguma confraternização com os colegas. Era uma época muito divertida. E a outra coisa, né, no sentido científico, eu fui trabalhar como física quântica, mas um pouquinho mais aplicada, que seria, vamos supor, eu tenho aqui um sistema quântico, eu tenho, né, vários elétrons e tal, e aí eu, sei lá, chacoalho ele. Como é que quase partículas quânticas se espalham nesse material, sabe? Que é interessante, mas não era lá a coisa das desigualdades de Bell que eu queria. E eu gostei bastante, querendo, mesmo não sendo o tema mais interessante. Então, o que a gente mostrou foi encontrar umas condições em que eu chacoalhava o sistema, essa perturbação chegava num ponto e refletia, ela não passava para o outro lado, né? E eu não vou explicar exatamente os detalhes, eu só vou mostrar um pouquinho dos bastidores aqui, para a gente mostrar o que a gente encontrou. Que quando eu estava lá tentando trabalhar, foi um teorema que a gente mostrou nisso, de uma forma assim, para um dado modelo. E para provar isso, o que eu fiz foi ficar tentando fazer a conta e tal aqui, só que eu comecei a desenhar uns diagramas, e eu tinha umas borrachinhas pequenininhas que eu ia desmanchando até ficar umas bolinhas pequenininhas e ia guardando elas em cima da mesa, sei lá, não jogava fora. Eu comecei a colocar elas e começar a tentar meio que brincar com um joguinho, sabe, para ver a regra da conta. E a partir desse diagrama, que meio que foi um joguinho, a gente conseguiu provar essa propriedade que está ilustrada aqui, como se fosse uma onda que rebateu, brincando com esse joguinho de tabuleiro, né? E aqui está esse joguinho ilustrado, que é a figura que aparece no paper, que foi o meu resultado principal do doutorado. Então, eu acho interessante, assim, né, sempre trazer essa parte do lúdico, de enxergar que a conta não é só, né, umas coisas frias, não, a gente tem todo né, um joguinho por trás, uma coisa lúdica por trás, para poder vir e fazer a conta e ver alguma coisa interessante. E aí, enfim, né, defendi meu doutorado com isso. Isso aqui é uma foto da minha defesa, a minha banca. Esse aqui foi o meu orientador, Rafael Drummond. Aqui é a minha mãe, né? E aconteceu o seguinte, apesar de ter feito doutorado nisso, nessa área sobre chacoalhar o sistema quântico e ver o que se obtém, ter várias coisas interessantes, ter gostado muito das técnicas, eu não tinha curiosidade nenhuma. Tipo assim, tá bom, resolvi, pronto. Não quero fazer nada mais depois disso. Resolvi essa conta aqui, ó, pronto. Tá bom. Não tô preocupada mais, sabe? Isso não pode ser o comportamento de um cientista. Você, né, para você fazer a pesquisa, você tem que... Quer dizer, não é que não pode, né? No sentido de, se eu quero continuar na pesquisa, eu tenho que ter curiosidade de continuar aplicando as coisas e fazer mais e tal, e eu não tinha nenhuma. Eu tava assim, agora, né? O que eu faço? Só que assim, né? Na verdade, eu não estou contando a história linear, né? Mesmo antes de defender, eu tinha encontrado uma área... eu esqueci de comentar disso, que essa foi uma figura que eu coloquei no final da minha defesa, que isso aqui para mim ilustra para mim o que é um doutorado, e na verdade, para mim, a pesquisa é isso aqui até hoje, que é o que nós somos, o que nós queremos ser e o vale da fé. Você tem que pular. E você tem que arriscar. Só que aí, quando você pula, na verdade, aparecem outros vales. Nunca acaba na pesquisa esses vales, né? Bom, mas aí eu estava dizendo que eu não tinha interesse na minha área de pesquisa, mas nesse meio do caminho, durante o doutorado, eu encontrei uma coisa que eu estava muito interessada, que foi através dessa figurinha aqui. Essa figurinha, ela é de um artigo que está aqui nessa referência, e claro que eu não vou poder explicar o conceito preciso aqui, né? Mas seria a ideia de que eu tenho uma coisa que seria que a Alice e o Bob, né? Igual daquela figurinha lá das desigualdades de Bell, eu tenho aqui a Alice, eu tenho o Bob. Só que num caso, a Alice está no passado do Bob, e no outro a Alice está no futuro. Então é como se estivesse no futuro e no passado um do outro. E isso é uma coisa que é uma hipótese teórica que está na interseção da física quântica e da relatividade geral. E eu acho isso muito legal. Tipo, eu queria entender,
né? Então, sempre essa vontade de entender a fundo, entender direitinho como que isso acontece e ver os resultados disso, ver os efeitos, ver, né, tudo que está relacionado com isso. Será que dá para poder fazer mesmo? Só que aí, então, enfim, né? Eu tinha feito mestrado, doutorado em áreas que ou eu só queria aprender, ou foi o que deu para fazer mesmo, né? Mas que não eram coisas que eu queria seguir na pesquisa. E isso aqui, quando eu vi, eu já tinha certeza que era o que eu queria fazer pesquisa, porque era uma coisa atual. Teoria de cordas, né, lá do Stephen Hawking, já não era uma coisa tão atual. As coisas do livro que eu li, do Universo de uma Casca de Nós, não era tão atual. Então, assim, por mais que eu quisesse muito fazer aquilo, não era tão realista. Isso daqui já era uma coisa mais atual, do pessoal fazendo mestrado, doutorado nisso. Então, já era uma coisa que já dava mais para fazer. Só que, assim, eu precisava, então, de fazer um pós-doutorado nisso, porque eu precisava de um emprego, porque, né, eu estava acabando o doutorado. E o que aconteceu foi, desde eu fiz doutorado aí de 2014 a 2018, e a partir de 2013, a gente começou a ter muitas mudanças políticas no país, né? Aqui, é claro, eu não vou entrar em nenhum mérito, assim, né, de... Né, qual é o que está certo, o que está errado, só contando realmente o fato e como ele me afetou, né? Então, aqui eu peguei no Wikipedia umas figuras das manifestações de 2013, e a partir daí a gente sabe que muita coisa mudou, né? E o negócio que aconteceu foi que na academia muitos cortes de bolsas aconteceram. Então, todos os meus planos, A, B, C, D, E, já não era nem difícil, mas não existia, sabe? Todos os planos que eu tinha, tudo que eu tinha planejado, não existia, né? Então, é claro aqui que eu não estou falando de um problema, tipo assim, né? Não estava passando necessidade, né? Mas eu fiquei com a saúde mental acabada, porque eu não sabia o que eu fazia, né? Então, eu tinha aqui esse tópico que eu tinha gostado, eu queria seguir uma carreira nisso, e eu não tinha mais jeito, e eu não sabia nem como escrever um projeto de pesquisa para outra coisa, não tinha concurso, não tinha aula para dar, não tinha nada. Tipo assim, era o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, foi muito desesperador esse momento de ter. Que bom que eu fiz uma graduação, um mestrado, uma parte do doutorado em que tinha bolsa, era, né, razoável de conseguir alguma coisa, mas eu terminei assim, tipo, meu currículo está crescendo, mas a dificuldade está crescendo mais rápido. O que eu vou fazer da minha vida? E, ao mesmo tempo, triste também, né, porque eu tinha me apaixonado por esse tópico e não podia fazer. Então, o que eu fui fazer? Eu me abri para outras áreas de pesquisa também. Falei assim, bom, não dá para fazer pesquisa no que eu estou querendo, né? E a saúde mental, assim, indo para o buraco, porque desesperada. Mas, bom, vamos continuar fazendo, é o que tem para hoje. Então, eu comecei a aplicar para outras coisas. Falei, não, quando você sai da pesquisa, é bem difícil, assim, de voltar, né? É possível, acontece, eu conheço casos e tal, mas é mais difícil, é melhor continuar fazendo pesquisa. Então, eu comecei a aplicar para vagas de coisas física teórica, assim, no geral, que eu sabia que eu tinha alguma base que eu poderia fazer. E aí, eu consegui fazer uma vaga de pós-doutorado na Alemanha. Então, super chique, né? E aí eu fui trabalhar com condensados de Bose-Einstein. O que são os condensados de Bose-Einstein? Vou explicar bem de levinho aqui. Vamos supor que eu tenho ar, tenho um gás. Então, eu tenho aqui o ar. Todos os fenômenos que acontecem com o ar, então, ele pode ser explicado assim, como se as partículas fossem bolinhas que estão, né, como se fossem bolinhas de sinuca, que estão se batendo e indo para um lado e para o outro. Quando você vai abaixando a temperatura, tipo, para perto de menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto, o zero Kelvin, essas bolinhas, elas começam a se comportar como ondas, que seria o comportamento onda-partícula da física quântica. Então, elas já têm outras formas, já tem outras coisas acontecendo aqui. Só que você abaixa mais, essas ondinhas, elas vão se sobrepondo, ficando uma ondona, com algumas ondinhas remanescentes ao longo. Se você chega ao zero absoluto, que não tem jeito, né? Mas vamos supor que bem pertinho, você teria um
condensado de Bose-Einstein puro. Isso é o condensado. Essas partículas se comportando, o estado delas é um, tá? Então, é como se elas fossem uma só. E aí, o que acontece com esse gás? Todos os fenômenos são muito diferentes do que acontece aqui. Então, tem coisa demais para explorar. E aí, isso é muito legal. Só que, se eu estivesse trabalhando na formulação disso, eu ia gostar muito. Só que eu estava trabalhando numa coisa aplicada, então já era mais para ver a aplicação disso e tal. Sobre a Alemanha, a cidade que eu fui se chama Kaiserslautern. Kaiser significa tipo um rei, e Lautern é um rio. Então, que era o Kaiser estava sobre o rio, porque, sei lá, o castelo era perto do rio, mas não tem castelo nenhum na cidade, eu acho que só tinha umas ruínas assim. E aí é uma cidade de 200 mil habitantes e tal, mas, gente, vida social zero. Meu Deus, muito difícil me adaptar. Eu tinha saído do doutorado cheio de festa, carnaval, eu sou muito social. E aí não tinha vida social nenhuma. Foi assim, nossa, foi difícil. E o clima da cidade era isso aqui. Isso aqui não é montanha, não, isso aqui é nuvem, tá? Era só chuva. E assim, as nuvens, elas batiam assim na sua cabeça quase. Tão pesadas que era, sabe? Então, não só frio, como muita chuva. Eu acho que lá é meio que numa região de vale. E aqui é o campus da universidade, e aqui era a janela da minha sala. Então, aqui dá para ver umas arvorezinhas, assim. E, bom, voltando aqui, né, nos condensados de Bose-Einstein, eu realmente tive uma adaptação muito difícil na Alemanha. E eu ficava assim na minha cabeça, gente, mas eu tô na Alemanha. Eu tô num lugar que tantas pessoas sonharam vir, trabalhando num grupo bacana, sabe? Indo em um monte de conferência, conhecendo gente importante, conhecendo até gente que era prêmio Nobel. E eu não tô gostando, eu não tô feliz. Eu gostava do meu trabalho, eu conseguia aplicar no meu trabalho, explorando os condensados de Bose-Einstein, as coisas que eu tinha aprendido de geometria e de quântica, mas, sabe, nas conferências eu não dialogava bem com a comunidade, porque o objetivo da área era diferente do objetivo que eu queria meio que entender melhor os conceitos da física eu não queria ver tanta aplicação. E a área é mais sobre aplicação, pelo menos do meu ponto de vista. E então, assim, eu comecei a ficar muito estressada, eu comecei a ter um negócio preto no olho, eu via um ponto preto no olho, assim, sabe? Falei, gente, minha saúde mental tá indo embora, porque eu não me adaptei bem no inverno, eu não tenho vida social aqui, tinha, né, uns amigos no fim das contas e tal, mas não era a mesma coisa aqui no Brasil. Não consigo me adaptar ao inverno, morro de frio o tempo inteiro. Agora eu aprendi a andar com muitas roupas de esqui, mas no meu primeiro inverno eu não sabia que roupa pôr, sabe? Não adiantava pôr 3 calças, eu continuava morrendo de frio. E estava infeliz no trabalho e tal, e assim, né? Poxa, tô vivendo o sonho de muita gente e eu tô infeliz, sabe? Então, isso foi assim que paradoxo, né? E eu tô tendo, assim, né, fiz um paper, que é o meu melhor paper que eu tenho até hoje, de condensados de Bose-Einstein, eu não tava feliz. Né? Então, assim, pô, tô tendo sucesso aqui pra quê? A troco de quê? A troco de ficar com um negócio preto no olho e de ficar infeliz, e daqui a pouco vai vir outra doença, né? Nisso eu comecei a aplicar para voltar para o Brasil. E aí, eu comecei... como eu tinha pensado muito nisso, eu consegui elaborar um projeto, consegui escrever um projeto. Para mim foi muito difícil conseguir escrever projeto de pesquisa. Eu tive que ver exemplo dos meus colegas, né, para conseguir escrever um projeto de pesquisa bacana. E aí eu voltei para o UFMG para trabalhar nesse tema aqui, consegui. Fui trabalhar sob a supervisão do professor Nelson Yokomizo, e a Bruna Sado, que era aluna de mestrado, ela topou entrar no projeto e eu orientei ela. E aí eu tô assim, gente, será que esse povo sabe que eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo? Tipo assim, eu escrevi um tanto de coisa nesse projeto, mas eu não sei o que eu vou fazer, não. Tipo, só que ao mesmo tempo, os dois acreditaram muito na ideia. Então o Nelson, sendo um professor de primeira linha, comprando a minha ideia,
a Bruna querendo entrar, colocar a cabeça dela nesse projeto, para fazer o mestrado dele, estão arriscando a vida dela, né? Esse projeto, eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa nisso, né? E assim, a gente trabalhou junto, deu muito certo, a Bruna está fazendo um doutorado excelente em Viena, e a gente continua colaborando, os três e tal. E então, essa crença, né, a síndrome da impostora aí, né, gente? Tipo, faz um pós-doutorado na Alemanha, consegue um projeto de pesquisa, chega de volta para o Brasil falando, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Mas essas duas pessoas terem acreditado nesse projeto, terem comprado isso, para mim foi muito importante, para me dar força, falar, não, isso vai dar certo. E deu certo, a gente publicou trabalho bacana. E aí eu consegui um pós-doc, finalmente, na Eslováquia. E aqui é o portão da Slovak Academy of Sciences, em Bratislava, que é onde eu moro atualmente. Isso aqui foi mais ou menos quando eu cheguei aqui em 2021. E sobre a Eslováquia, né, eu nem sabia onde era a Eslováquia quando eu vi. E a Eslováquia fica aqui no mapa. Então, aqui, ó, eu tenho Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha. Aqui a Áustria, aqui a Eslováquia, tá vendo? A Bratislava fica aqui, bem na bordinha com a Áustria. E faz fronteira com a Ucrânia, né? Então, assim, vocês imaginam, quando começou a guerra da Ucrânia, gente, eu, assim, tive ataque de pânico quase. Eu peguei, comprei passagem e voltei para o Brasil. Fiquei 2 meses na casa da minha mãe. Eu fiquei com muito medo. Depois eu acostumei com a ideia e voltei. Mas, assim, no começo, o pessoal aqui estava mais tranquilo. Falou, não, a guerra é lá, mas para mim era aqui. Eu estava com muito medo. Mas, enfim, isso aqui é uma fotinho de Bratislava. Eu acho uma fofura. Tem um castelinho e, né, igrejinha, esses telhadinhos bonitinhos e tal. O campus. Antes de falar do campus, aqui também é uma área é um bairro da Bratislava, tem vários bairros parecidos assim. A Bratislava, a Eslováquia, ela foi parte do regime comunista, e então todos esses prédios aqui são da época comunista, então eles são todos quadradinhos, hoje eles são coloridinhos, e os eslovacos adoram reclamar, eles acham feio, mas eu acho que o eslovaco é igual ao brasileiro, adora reclamar, adora achar ruim do próprio país, mas tá cheio de coisa boa, né? Apesar dos defeitos, né? Claro que a Eslováquia também está cheia de defeito. E esses prédios, ao redor deles, eu acho muito fofo, porque, bom, aqui tem mais segurança que no Brasil, né? Mas não tem muro entre os prédios. E o parquinho do prédio, né, que seria o playground, tem vários parquinhos entre os prédios. Então, tem sempre várias áreas verdes, então são bairros muito agradáveis, todos esses bairros. E então, assim, eu considero lugares bem agradáveis, assim, de morar. A Eslováquia foi uma surpresa para mim, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse país, eu descobri que é um lugar com muita natureza, que eu sou muito apegada à natureza, tem muitos castelos também, aqui eu coloquei a foto dos que eu acho que são os mais bonitos, tem muitas montanhas e tal, então eu andei explorando bastante, assim, foi uma surpresa muito agradável. E uma coisa assim, né, tipo, se eu tivesse escolhido o lugar que eu iria fazer um pós-doutorado, eu nunca teria escolhido a Eslováquia, eu nem sabia onde é que era. Sei lá, teria escolhido o Canadá, Suíça, Itália, alguma coisa assim. Não teria escolhido a Eslováquia, nem sabia. E para mim foi uma surpresa muito agradável. Então, são essas coisas da vida, né, que vão levando para a gente para coisas que nem mesmo a gente escolheria, são muito boas. E voltando aqui a falar da Bratislava, isso aqui é o campus da universidade. Aqui é um zoológico esse lugar, então às vezes aparecem uns bambis no campus, a gente às vezes vê uns bambizinhos assim, essa é a minha parte favorita. Essa aqui é a janela da minha sala, é do lado desse zoológico, é bem no cantinho, assim, então eu adoro. Mas no inverno fica assim, meio mórbido, né? E o legal, assim, da Eslováquia foi que eu pude continuar a pesquisa, eu fui contratada para fazer a pesquisa que eu estava fazendo no Brasil, que esqueci de falar aqui, né, de uma coisa legal, que é também as amizades que a gente faz do mundo inteiro, né? Então, aqui são alguns colegas de trabalho, iraniano, indiano, e o mais legal, essa menina aqui, a Moara, ela é brasileira,
de Belo Horizonte, era minha vizinha, estudamos na mesma escola, e eu só conheci ela aqui, na Eslováquia. E a gente é da mesma idade, a gente estudou na mesma escola, só que em turnos diferentes. E tinha uma bolsa que nós duas a gente estava aplicando, sabe? E o que a gente fez? Ficou as duas apresentando o seminário uma para outra ao longo do fim de semana e treinando, né? Então, assim, era mais de uma bolsa, né? Mas mesmo assim a gente era competidora, querendo ou não. E ao invés de cada uma ficar, né, tratando a outra como competidora, não, vamos. A Moara era pós-doc em engenharia, eu em física, a bolsa era, né, geral, assim. E ambas conseguimos a bolsa e ambas, né, seguimos. Então, isso um brinde aí à amizade feminina. Voltando aqui à parte da pesquisa, bom, então eu fui contratada para fazer a pesquisa que eu queria, e aqui eu pude dar continuidade à pesquisa que eu estava fazendo com o Nelson e com a Bruna, e fazer muito mais, né? Então eu pude eu mesma fazer as minhas contribuições aqui dos meus trabalhos, e eu pude ir em todas as conferências que eu queria aqui na Europa, né? Conhecer pessoalmente todas as pessoas das quais eu li os artigos, fazer as perguntas sobre os artigos delas. Então, tudo isso foi muito maravilhoso. E aí, eu finalmente aqui tive a experiência de fazer o que eu achei que eu tinha que ter feito na Alemanha, sabe? Então, e era a questão de estar na área que eu queria, né? Porque ter tido a experiência na Alemanha me abriu muitas portas, com certeza. Todas essas coisas que eu consegui na sequência, a carta de recomendação do meu chefe, a experiência contaram, assim, 100%. Mas, sabe, eu não teria... Eu não acho que eu teria ideias tão criativas se eu estivesse trabalhando numa área que eu não gosto, sabe? Sei lá, ia ter uma ideia criativa, ia ficar ali, pronto, acabou, e eu não ia ter mais interesse. E tudo isso que eu fiz até agora nessa área, sobre o tempo, sobre gravidade, sobre as coisas, né, malucas que eu faço, elas têm um alcance muito mais longe, porque eu tenho prazer em pensar nisso, eu tenho prazer em lembrar, eu tenho prazer em falar disso. Então, eu acho que isso faz muita diferença na vida de um pesquisador, de trabalhar com uma coisa que, sabe, você quer ficar pensando naquilo, porque o trabalho é pensar e é criar coisas, né? Dentre as outras coisas práticas. E uma coisa muito legal, né? O meu chefe aqui na Eslováquia, o Mário Zima, então aqui é a única foto que eu tenho com ele. Ele é esse moço aqui no cantinho, Mário Zima, meu chefe. Eu tô aqui no meio, isso foi uma conferência que eu tive a chance de organizar aqui. Aqui tá a Bruna do meu lado. Ele falou assim para mim um dia assim, tem um prêmio aqui, você devia aplicar. Aí eu falei, ai, que coisa chata, vou ficar gastando meu tempo aplicando para prêmio que eu nem vou ganhar, né? E, bom, ganhei o prêmio, né? E para aplicar para esse prêmio, eu tive que mandar currículo e tal, algumas coisas assim, e também escrever uma carta de motivação. Nessa carta, o que eu escrevi foi, né, um pouquinho da minha história e tal, as minhas motivações, o impacto da minha pesquisa na minha área de pesquisa e o impacto da minha área de pesquisa na física como um todo, né? Que toda vez que a gente vai falar da pesquisa, é bom a gente falar não só do impacto ali naquela bolha que você tá, mas no todo, como que essa coisa específica que você está mexendo, que é muito específica, ela se aplica ao todo, né? E aí, essa é uma foto aí do que eu ganhei. O prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, ele tem 3 categorias. Uma é a maior zona de todas, que seria mais para professoras, mais sêniores e tal. Eles premiam uma mulher por continente todo ano, e elas têm um prêmio de 100 mil euros. E vários países têm um prêmio para mulheres jovens, no caso aqui da Eslováquia é até 40 anos, que no caso também ganhei um prêmio em dinheiro, não tanto quanto 100 mil euros. Ganhei flores, ganhei um diploma e ganhei shampoo aqui, shampoo L'Oréal, nessa sacolinha. E aqui são 3 categorias.
Não é tipo o primeiro, segundo e terceiro, não, tá? São uma ganhadora de cada categoria. Então, essas meninas aqui também ganharam. Elas são de engenharia e acho que era geologia, alguma coisa assim. E no Brasil também tem esse prêmio, L'Oréal Unesco para Mulheres. São 7 categorias no Brasil. Aí tem um que é da física, outro que é da química, sei lá, aí medicina, esqueci os outros. Mas, enfim. Se você é uma mulher cientista no Brasil, né, que está fazendo um doutorado, vale a pena conferir se você se encaixa nessas categorias para poder aplicar para o prêmio. E, bom, quando eu apliquei para o prêmio, na verdade, que o Mari me falou, eu fiquei com tanta raiva, fiquei com tanta raiva de ter esse trabalho, que eu falei, eu não vou ganhar esse negócio e vou ficar... vou só ter trabalho à toa, que eu apliquei, tipo, no dia que faltando 9 horas para fechar, sabe? O negócio, eu fui lá e falei, ai, meu Deus, vou fazer esse negócio. E deu muito certo, né? Aqui é uma foto com os meus amigos que foram comigo, eu ganhei esse cartaz também, eu pedi para levar ele para casa. A gente levou ele carregando no centro histórico e tal, até a minha casa. Aí eu fiquei com o cartaz na minha casa. Eu fiquei, ai, gente, tô aguentando mais olhar pra minha cara aqui. Aí levei pra universidade. Aí deixei lá no corredor um tempo. Aí falei, gente, tô aguentando mais olhar pra minha cara, tá me irritando muito. Aí agora ele tá atrás do sofá da minha sala, virado de costas, porque eu não vou jogar fora, né? Mas enfim, eu fiquei muito cansada de olhar pra mim mesma. E durante a premiação, eles passaram um videozinho, tá? Quem quiser conferir o vídeo, tem no meu Instagram e tem também no YouTube. Ele é em inglês, mas no meu Instagram eu coloquei a legenda em português. E aí, quando passava esse vídeo, são 3 minutos de vídeo, a gente tinha que ficar parada aqui no meio. Parada! Gente, que vergonha! Que coisa, que 3 minutos longos! E para as pessoas ficarem te admirando enquanto elas viam o vídeo. Tipo, nossa, que coisa muito desconfortável, 3 minutos muito desconfortáveis. E aí depois a gente falava os agradecimentos e tal. No meu Instagram também tem um vídeo assim, desses agradecimentos, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada lá. E uma coisa, né, que eu acho importante de mencionar quando se ganha um prêmio, porque muitas vezes a gente coloca assim, nossa, essa pessoa inalcançável, né? Que é o sentimento que eu tinha, ai, que raiva, um prêmio, eu nunca vou ganhar, né? Tipo assim. E o prêmio, ele é para a pessoa, sim, mas ele também é para a comunidade, sabe? Para que, assim, eu acho que é importante primeiro ter em mente que eu ganhei o prêmio, mas muitas outras mulheres que foram inscritas podiam ter ganhado também, sabe? Que são tão boas quanto. E por, sei lá, razões X, Y, Z e uma coincidência qualquer do dia, me escolheram, sabe? Não estou dizendo que eu não sou boa o suficiente para o prêmio, sou, mas outras mulheres também eram. Então, o prêmio tem que ser visto como uma coisa que é para ser feita para a comunidade, sabe? Então, a partir desse prêmio, que eu possa influenciar, ajudar estudantes mais jovens, né, ou outras pesquisadoras amigas, ajudar a trazer visibilidade para outras pessoas também, né, fazer alguma coisa com isso, para que não seja só para mim, que seja, né, que seja para a minha carreira, mas que ao longo da minha carreira eu influencie, traga mais mulheres comigo, né, que não seja só para mim. Então, eu acho importante a gente falar de todas as inseguranças também, para a gente ver que quem, né, ganhou, chegou em algum lugar, em algum patamar, passou por vários, né, degraus de insegurança, de problemas, de dúvida, né, de todas essas coisas que, né, que todo mundo passa. Então, que ter dúvidas, ter mudanças é a coisa mais normal e natural e até saudável de acontecer também. Bom, e depois eu estou aqui hoje na Eslováquia, quero voltar ao Brasil, quero fazer concurso. Não agora, eu quero terminar ainda algumas coisas aqui na Eslováquia, mas eu pretendo voltar ao Brasil fazer concurso. Bom, enfim, virar o tempo. E caso vocês tenham interesse em alguns outros vídeos, eu tenho
vocês podem... coloquei aqui alguns vídeos que são para um público geral, tá? Então, tem essa entrevista, que são 3 minutos, tem ela em inglês, mas você pode ver legendado no meu Instagram. Eu também dei um seminário para um público geral, ele está em inglês, eles são 15 minutos, e ele é sobre aquela coisa do filme Interestelar, e da passagem do tempo, dos satélites e tal. Então, é muito interessante para a gente poder ver como que uma física muito maluca se aplica no dia a dia. E eu pretendo traduzir, fazer a legenda também, mas eu ainda não fiz meu para casa. E se tiver alguém que é mais do curso de física ou mais interessado em áreas da física, eu tenho uma entrevista, aí essa já é mais longa, 45 minutos, no canal iFísica. E todos os links, eles estão aqui nesse site, né? Qualquer coisa eu mando para o Leonel, para compartilhar os links, caso vocês tenham interesse. Tem outros vídeos lá também, mas aí eles já são mais específicos, né? Tipo, para quem da pesquisa mesmo. Esses 3 aqui que são os para um público geral, que todo mundo pode entender. E, no mais, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a atenção de vocês, e muito obrigada, ou Dziękuję, que é como se fala aqui. Muito obrigado, Natália. É uma longa história, né? É importante a gente ver que o caminho não é linear, não foi nem um pouco linear. Nem um pouco. Mas foi bacana de acompanhar todo esse processo e saber como um cientista vive, né? Porque a gente no Brasil tem muito essa questão do cientista professor, né? Então a gente trabalha na universidade, a gente faz pesquisa, mas a gente não tem, né, esse tempo inteiramente dedicado à pesquisa, falta bastante, a gente, no fim das contas, faz pesquisa quando sobra tempo, né, Carol? Enfim, é interessante a gente ver, né, esse teu percurso, né, totalmente não linear, mas que chegou, né, onde você chegou com esse prêmio maravilhoso, parabéns mais uma vez. Obrigada. E nesse momento eu abro para perguntas ou comentários, caso alguém queira fazer. Pode falar, Carol. Ai, foi maravilhosa a tua palestra, assim, Obrigada. e também serviu de incentivo, sabe? Porque às vezes a gente fica muito naquela rotina, e é que nem o professor Leonel falou, a gente faz pesquisa quando dá, sabe? Porque é a questão, você já sabe, né, como é a rotina de uma universidade, né? E também, no caso, eu estou numa universidade que fica numa região fronteiriça do Rio Grande do Sul, né? Então, essa coisa de fazer pesquisa fica um pouco mais complicado, assim. Mas, por sorte, eu não preciso de um laboratório, né? Eu sou física teórica também, mas bem diferente de ti, né? É física quântica, mas eu faço simulação computacional. Mas, assim, eu li a entrevista que tu deu no boletim da SBF, que é o Boletim da Sociedade Brasileira de Física. Achei bem interessante, né? Mas tem algo que eu achei bem legal que você falou nessa entrevista. E eu queria que você comentasse. Deixa eu só pegar a frase aqui de novo. E também uma coisa que me chamou muita atenção, você sempre teve aquela curiosidade, né? Eu acho que isso que te motivou muito, né? Você sempre foi... Acho que para ganhar esse prêmio, para fazer essa trajetória que você fez, eu acho que tem que ser uma pessoa inquieta, né? Não digo inquieta no sentido, né, sentido íntimo, né? Mas inquieta, assim, com essas questões da ciência, né? Da física, Então, isso eu... não, isso aí eu não sei porque eu não conheço ela pessoalmente, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque isso também te leva à motivação, a entender o porquê das coisas acontecem, né? E parece que hoje, né, com essa questão das redes sociais, com a questão da internet, a gente não se pergunta mais por que é assim, por que aconteceu, né? Então, eu acho que para mim foi muito motivacional assistir tua palestra, né? Porque, é que nem eu falei, a gente acaba pegando uma rotina e esquece de fazer umas coisas. Aqui, uma frase que eu achei legal que você falou nessa entrevista foi assim: quando eu vejo uma equação que descreve um objeto físico, é muito maravilhoso. Eu concordo contigo. Eu adoro equações, principalmente equações que descrevem movimentos ou objetos que a gente tem na nossa natureza. Aí eu te pergunto, eu como professora de física,
física não é uma componente fácil de lecionar. Uhum. Como é que eu consigo, quem sabe, motivar ou mostrar aos meus alunos que essa equação é linda, que é lindo aprender matemática, que é lindo aprender física, porque eu tenho um certo problema, sabe? Assim, a maioria... Claro que aqui eu não dou aula para alunos que fazem curso de física, né? Eu dou aula de física para outros cursos, né, que tem a física como base, né, do seu PPC, né, do seu projeto político pedagógico, assim. Então, como é que eu mostro que isso é lindo, aprender é lindo, porque, olha, não é muito fácil, assim, tu escuta, eu odeio física, eu não sei matemática, eu não sei o quê, e assim vai, sabe? Uhum. Eu acho que isso acho que esse é o maior desafio, né, de trazer. Teve umas coisas que eu fiz já quando eu dei aula. Eu fui professora substituta. Eu não me sei nem. Eu também fui já. E aí, umas coisas que a primeira vez que eu dei aula, eu já cheguei falando assim, foi na PUC. O Leonel também foi professor lá na PUC. Eu fui dar aula de cálculo. Aí eu já cheguei falando que era difícil, que tinha que estudar. Aí os meninos já ficaram com medo e com raiva de mim que eu ia dar prova difícil. E aí, a Lurdinha, que era a diretora da época, nossa, foi uma fofa. Eles me acolheram muito. Eles me chamaram para conversar. Eu falei, pronto, você é demitido. Que aí os alunos tudo tinham reclamado de mim. E ela foi falar, olha, você tem que ganhar o aluno e tal. E aí isso foi o meu primeiro passo, assim, de entender que eu não podia parecer que eu era carrasca deles. Eu tinha que mostrar que eu era aliada deles. E aí, depois, eu estava na UFMG, professora substituta lá, e aí eu peguei uma turma que era Economia e Geologia. E eles odiavam matemática. E eu fui dar aula de álgebra linear. Então era... GAL, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então, na primeira metade, era matrizes, depois era vetores. E aí, eu tentava dar umas motivações na física, e eles ficaram com raiva de mim, porque quando eu cheguei no meio para substituir um professor, então ele ensinou matrizes e eu cheguei para ensinar vetores. Aí eles ficaram com raiva de mim, que eu mudei a matéria, que eles estavam aprendendo matemática e eu comecei a ensinar física. E aí eu falei, não, mas essa é a matéria e tal. Aí eu tive uma ideia que foi muito legal. Eu falei com eles assim, olha, gente, eu vou dar ponto extra. Vocês têm que pegar e alguma coisa da matéria, qualquer coisa, e perguntar para os seus para os seus veteranos, para os seus professores, como que isso pode aparecer em alguma coisa do seu curso. E deixei bem livre, assim, pode fazer em grupo, pode fazer sozinho, a maioria fez em grupo, assim, de uns 4 e tal, e eles foram apresentar. E foi muito legal, porque eles começaram a ver que tinha alguma utilidade para o que eles gostavam. Então, assim, meio que se eu ficasse motivando, falando com o que eu gosto, eles não iam começar a gostar, porque eles não gostam da mesma coisa que eu, né? Então, eu não podia pegar a minha motivação. Só que eu também não sabia nem geologia nem economia. Como é que eu ia motivar com a geologia e com a economia, né? Então, eu fiz esse trabalho, foi muito legal. Nossa, eu guardei os trabalhinhos todos, assim, com todo carinho, porque foi legal mesmo, sabe? E aí eu aprendi também as coisas das matérias deles, foi trabalhos bem simples, assim, mas a cara deles mudou. Então, eu achei que foi uma boa... E como era ponto extra também, ninguém ficou com raiva que eu ia dar mais trabalho, sabe? Não precisava de fazer. Então, acho que talvez, em vez de a gente tentar mostrar do que a gente gosta, tentar conectar com o que a pessoa gosta, né? Talvez isso seria uma forma. Né? Acho que tem diversas formas, né? Eu acho mesmo, sim, né? Porque às vezes não é fácil. Eu tenho Não. mais uma pergunta, posso fazer, professor Leonel? Pode.
Não, achei bem engraçado, né, que tu falou, mas onde é que fica a Eslováquia, né? Foi a mesma coisa que eu fiz quando surgiu a oportunidade, né, de eu ir para a Suécia, né, porque é uma coisa que nunca ia passar pela minha cabeça, né? Quando tu pensa, vou fazer um pós-doutorado, vou fazer um doutorado de sanduíche, tu vai procurar ou Estados Unidos, né, ou algum lugar da Europa, que é a Itália, Alemanha, sei lá, França, né? Dificilmente você vai cair nesses países, né, mais diferentes. Então, achei legal, né? Por isso que eu acho que às vezes as melhores oportunidades acontecem dessa forma, né? Chegou para ti essa oportunidade. E tu já pensou se tu não tivesse se inscrito no prêmio? Pois é, olha só. Pensa, né? Deixei para a última hora, gente. Pois é, não, eu digo assim, Com mas assim, raiva. a minha curiosidade também, você ganhou um valor em dinheiro, né? Dinheiro é um modo de falar, né? Você aplicou todo ele, claro, eu imagino que você tem que aplicar ele na sua pesquisa, mas você já aplicou todo ele na sua pesquisa, teve um prazo para aplicar ele na tua pesquisa, tu tem que mostrar no que ele foi aplicado, sei lá, uma Então, curiosidade, assim. aqui não, aqui eu posso guardar e eu não preciso de aplicar, pode ser salvo para uso pessoal. Está guardado para ir fazer concurso. Ai, que ótimo, nossa, eu tinha essa Né? curiosidade, porque eu tenho uma conhecida minha que ganhou na física, e eu achava, aqui no Brasil, né, O mas Brasil faz tem. muitos anos. Isso, mesmo prêmio L'Oréal, né, mas no caso, no Brasil, na física. E eu também tinha essa curiosidade, assim, se eu tinha entendido que ela teve que aplicar, mas que No bom. Brasil tem. É porque depende Então de cada tá, país. Que é independente, assim, é tudo L'Oréal entendi. mesmo, mas é cada um, assim, independente, porque quem financia as próprias agências dos países, assim, eu não sei até que ponto Tá. a L'Oréal, eu sei lá, eu sei que é meio que parcial, assim, talvez, Aham. mas a agência, o dinheiro vem, bom, pelo menos o daqui, eu sei que veio de alguma coisa do país, sabe? Eu imagino que no Brasil também deve ser. E aí no Entendi. Brasil tem que aplicar em um ano, você tem que fazer alguma visita ou alguma coisa. O Isso, daqui eu pude guardar. Aí eu Ai, que tô bom. guardando para fazer concurso, porque viagem para o É, Brasil, né, não é barato. Então, sim. Não, Ai, mas ai, obrigada, tá? Eu vou deixar, sei lá, as outras pessoas se querem fazer perguntas. Eu tenho obrigada pelas várias perguntas. curiosidades. Um prazer. Pessoal, mais alguém? Eu vou fazer só um comentário, aproveitando que ninguém comentou, fez pergunta, que a Natália está orientando, né, uma menina de educação básica, é isso, Natália? A Ranca tá aqui, Vamos dá oi comentar aí, sobre Ranca. isso. Então, a Ranca, ela tá fazendo um estágio na aqui na universidade, e aí ela me pediu para orientar ela, então o que a gente está fazendo é estudar os papers originais do Einstein sobre relatividade especial. E a Ranca ganhou vários prêmios também já, né? Ganhou uma redação que ela fez sobre buracos negros na Espanha, escreveu em espanhol. Ela é eslovaca, escreveu em espanhol. E tá aí lutando, que ela quer virar astronauta. Então tá aí estudando as coisas. Ranca, are you there? Estás aí? Sí, ¿Has entendido todo lo que hablamos? más o menos sí. Leo não habló de usted, que estoy te orientando. E, enfim. É isso, pessoal, mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal, tem minha gata aqui no fundo. Eu tenho. Era mais para te parabenizar pela fala, por ter compartilhado a tua experiência, tua trajetória. Eu achei que foi muito legal. E até a forma como tu conduziu toda, enfim, a conversa, dessa forma bem lúdica, trazendo coisas da tua vida, da tua visão. Foi, assim, muito legal.
me lembrou até um escritor que eu gosto muito, divulgador científico também, que é o Carl Sagan. Ele sempre trazia, assim, no começo dos capítulos, uma coisa, assim, da vida dele, uma coisa que ele lembrava, uma história, e aí, para introduzir a gente aquele conceito e contando, e eu achei isso muito, muito, muito legal. Ai, obrigada, Júlia, obrigada. Não, a comparação com Carl Sagan é chique. Obrigada às pessoas que estão mandando mensagem aqui de parabéns, viu, gente? A Amanda mandou parabéns, o Augusto, muito obrigada. Então é isso, povo. Então, não havendo mais perguntas, vou encerrar, então, o Sarau Contemporâneo de hoje, com participação do Projeto Meninas das Ciências, agradecendo mais uma vez a Natália, né, pela participação. E é isso, assinei a lista de presença, e Júlia, pode encerrar a gravação para a gente?